Olá! Estamos aqui mais uma semaninha gravando esse podcast que está cada dia mais incrível. Cada semana que passa a gente gosta mais ainda do que a gente faz, não é mesmo, Grace? Eu sou o Leonel Bosa, responsável pelo Instituto Thomas Bosa, professor aí nas pós-graduações. E lembrando, já falando em pós-graduação, que nós estamos lançando a nossa pós em estética avançada com ênfase em harmonização facial. E lá nessa pós vocês terão estética íntima, teremos a parte da harmonização corporal, teremos harmonização facial. Então assim, não vai ter pós tão completa quanto a nossa neste mercado da estética avançada. E a Grace, obviamente, ela também estará presente aí com as suas tecnologias, ela que é uma amante das novas tecnologias. Estamos aqui hoje gravando então esse episódio que vai ser incrível e muito, muito inspirador, que vem de encontro ao que a gente prega aqui para vocês, né? Que o nosso podcast é criado e feito com pessoas que nos inspiram e que vão inspirar você também, não é mesmo, prof? Isso aí. Se você não me conhece, eu sou a professora Grace Machado, sou fisioterapeuta dermatofuncional, sou professora universitária, ministro aulas em várias pós aí por todo o Brasil e sou apaixonada por novas tecnologias, sou apaixonada por gravar esse podcast que é feito com muito amor e carinho para você. Eu sempre digo que a gente traz profissionais que são a nossa inspiração para te inspirar também. Então é um prazer estar aqui contigo. Já encaminhe esse podcast aí para suas amigas, para suas colegas, porque esse episódio, tá maravilhoso. Tenho que até dar uma respirada aqui para fazer essa apresentação, porque ela é minha inspiração. Então é uma honra, é um prazer, é um sonho realizado meu ter essa profissional aqui que tem os mesmos valores meus e do professor Leonel. Eu sempre, há muito tempo, eu uso rede social, o Instagram veio na minha vida, assim, para me mostrar, né, esses profissionais, para eu me desenvolver na parte de marketing, na parte de oratória. Então, a cada história que eu realizo ali, a gente vai ficando melhor. E ela sempre foi minha inspiração. Então, além de ser uma profissional maravilhosa, ela trabalha muito bem a parte do marketing. Ela é uma mãe, ela é uma empreendedora que me inspira demais. Eu tenho certeza que você aí do outro lado da telinha também precisa de inspiração. Tem dias que a gente dá uma desanimada, desmotiva. Quando a gente tem profissionais que a gente se sente inspirada, a gente corre atrás e pensa, não, o dia de hoje que não tá legal, amanhã vai estar muito melhor. Então, ela é uma profissional que eu tenho como referência, que eu me inspiro demais, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre inspiração, marketing, harmonização e muito mais. Então, é com muito prazer que hoje a gente traz a doutora Tainá Fritzen, maravilhosa, e eu passo a palavra para ela. Muito obrigada pelo aceite do nosso convite, pelo aceite, por ter aceitado o nosso convite. E há muito tempo que a gente queria te trazer para cá. Até que enfim, conciliamos as agendas, né? Já que a sua agenda é tão Até corrida. Que sim, e quase que não deu. Mas eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim é uma alegria poder compartilhar um pouquinho da minha história. Fiquei até emocionada ouvindo tu falar. Doutora Tainá, é de coração. Eu sempre te vi... Ai, não posso falar muito, senão eu choro também. Eu sempre te vi como uma mulher empoderada, uma mulher linda por dentro e por fora, e mostrando o teu dia a dia, o teu cotidiano. E eu sempre te olho com um olhar de admiração. E é isso que a gente precisa ter. Eu olhava os teus cartazes espalhados por toda a cidade de Porto Alegre e eu pensava, nossa, que mulherão que ela é. E agora, te conhecendo pessoalmente, eu vi que ela é realmente esse mulherão que a gente vê aí nas redes sociais. É ela, não é um personagem, não é puro marketing. Ela é desse jeitinho mesmo que vocês estão vendo aí. Coisa querida. Não, e eu busco isso mesmo, mostrar nas redes sociais, porque além de sermos profissionais de sucesso, os nossos outros papéis continuam. Então, eu, como mãe solo, também mostro um pouquinho do meu dia a dia com a minha filhinha. Eu trabalho o dia inteiro, tenho uma equipe para administrar, tenho minha outra empresa de cosméticos para gerir, mas mesmo assim, eu mostro, às vezes, eu lendo historinha para minha filha,
família. Sexta-feira postei, sexta de noite lavando roupa, dando play na máquina de lavar. Então, eu sou uma mulher como todas as outras, como vocês também. Então, às vezes a gente pensa, ai meu Deus, como é que ela dá conta de tudo? Não, eu não dou conta de tudo, eu tento, eu faço o meu melhor. E eu sempre digo, quando eu morrer, põe na minha lápide, fiz o que pude. Então, vamos contar um pouquinho aí da tua história, como é que foi começar como dentista, aconteceu um apaixonamento pela área da estética, como é que foi essa tua transição? Nossa, essa história começou em 1994, o dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Eu tinha 10 anos de idade, sou de 84, não parece, né, gente? E aí uma amiga minha caiu de bicicleta e fez fraturas múltiplas de face. Quem operou ela foi um cirurgião bucomaxilo. E aí que eu descobri que bucomaxilo não era médico. Então, eu nunca quis ser médica, mas eu também nunca gostei de dente. Eu sou uma dentista que não gosta de dente. Eu queria consertar o rosto das pessoas. Então, eu fiz odontologia, entrei na PUC, fiz toda a minha graduação voltada para a cirurgia, fiz estágio em todos os hospitais, acompanhei todos os cirurgiões bucos, os quais me ensinaram muito. Imagina, eu recém-chegada do interior, disse, mas então, não tem estágio, não tem vaga aberta. Então posso lavar teu material? Então era assim, né? Então, às vezes a pessoa vê, e principalmente quem está começando agora, nossa, vê no outdoor, né? Mas não, a gente sempre tem essa linha de aprendizado e de crescimento. Então, não se compare com quem é mais velho, com quem já se formou, com o vizinho, com o colega. Faça o seu caminho, que a hora vai chegar, vai se preparando para as oportunidades. As coisas não dão certo de primeira, elas não acontecem na velocidade que a gente gostaria, né? E o caminho para o sucesso, ele é muito sobe, desce, vai subindo, quando a gente acha que vai, aí cai de novo. Então, tem que ter resiliência, não desistir, porque não é fácil. Todo dia na vida do empreendedor é um desafio, é apagar incêndio atrás de incêndio, mas a gente tem que saber que esse é o nosso trabalho e que a gente tem que estar firme até para motivar os nossos colaboradores, né? Deixar a equipe também, não deixar cair a peteca, porque se a gente que está liderando uma equipe tiver desestimulado, aí toda a equipe fica também. Então, a gente tem que ser o pilar da equipe, tem que levar. Claro que tem dia que a gente dá uns berros, né? E diz, o que eu tô fazendo? Vou vender tudo. Eu digo, vou morar na beira da praia. Mas, na verdade, a gente sabe que é a vocação que a gente tem, o que tem que fazer. Eu sou muito realizada com isso. E aí, esse é o caminho. Mas voltando à tua pergunta, que no fim eu já fui, tu viu? Começou? A gente adora isso. Aí comecei a fazer queria muito fazer a cirurgia bucomaxilo quando me formei. Eu não tinha dinheiro para pagar a cirurgia, a residência. E aí eu acabei passando em primeiro lugar no concurso para saúde pública. Então, fui fazer saúde pública, o que me ajudou muito também. Por quê? Porque me preparou a ouvir o paciente, a dar aquele carinho, a atenção primária, né? E aí, atualmente, eu ainda continuo perguntando para minhas pacientes, como é que eu posso te ajudar? E nunca é um botox, nunca é um preenchimento, sempre tem uma história por trás disso, sempre tem uma motivação. Então, ser bons tecnicamente é o mínimo que a gente tem que fazer, mas a gente tem que ser bom também como pessoa, a gente tem que ouvir aquele paciente, a gente tem que acolher, a gente tem que respeitar a história. Depois da residência em saúde pública, fui trabalhar na Colgate. Aí comecei a me organizar financeiramente para juntar dinheiro e poder fazer a buco. E na Colgate trabalhei 5 anos na parte de marketing, né? Então eu visitava os dentistas, montava congressos, dava treinamento em farmácias, o que também me ajudou muito. E as pessoas diziam, mas você se formou em odonto e agora é propagandista, né? Assim, até surpresos e muitas pessoas até julgando, né? Mas eu nunca me senti menos, né? Inclusive, morro de orgulho aqui das cicatrizes que tem na minha mão, que eu carregava mala e muito peso, e me faz lembrar de o quão difícil foi chegar até aqui, e sempre honrar a minha história, sempre honrar a minha trajetória, não esquecer de onde eu vim e para onde eu quero ir. Então, depois da Buco, foi surgindo oportunidades de curso no exterior, que no nosso livro de referência da Buco é o Peterson, e o Peterson fala sobre as cirurgias de face, sobre os tratamentos de pele, com dermoabrasão, os liftings, bléfaro, e eu comecei a fazer esses cursos no exterior. Então, eu participei, fui uma das pioneiras no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, eu acredito que eu tenha sido a primeira dentista,
E na época nós não tínhamos nenhum nome ainda para a especialidade de harmonização facial, que depois só em 2019 a gente teve a lei, né, que tornou uma especialidade odontológica. Então, eu participei de todos esses passos e eu já até digo, sou uma dinossauro, né, na época da harmonização. Mas é muito gratificante olhar para trás e ver essa história, uma história com muitos desafios, muitas dificuldades, mas também uma história muito feliz, muito honrada, muito próspera, onde eu consigo, com o meu trabalho, ajudar e modificar a vida de muitas pessoas. Não só das minhas pacientes, mas também da minha equipe, que é um dos valores que eu também tenho muito, de desenvolver pessoas comigo. Eu tenho, hoje, uma das biomédicas da minha equipe, a doutora Tayane, ela foi a minha primeira secretária da época do meu consultório de Canoas. E nós estamos fazendo algumas cirurgias e disse, nossa, Tayane, e eu conheci ela como minha paciente na época da residência de buco. Ela tinha um tumor na mandíbula, operei ela, a gente ficou amiga, depois abri o meu consultóriozinho, ela já foi trabalhar comigo, eu disse, tá, e onde a gente chegou, hein? Lá do Gracinha, e que legal, né, de ter comigo. E agora ela vai nos congressos comigo, então, assim, para mim é um maior orgulho saber que, através do meu trabalho, eu também consigo inspirar as pessoas e que elas também veem que elas são capazes de crescer e de se aprimorar, e com isso também mudam as suas famílias. É muito gratificante. Aqui embaixo, então, tá passando o arroba da doutora Tainá, e eu quero que vocês sigam ela, olhem os resultados que ela tem, porque ela sempre traz todo antes e depois dos pacientes, que, claro, que permitem, né, que ela faça isso. E ela sempre nos stories, ela fala muito bem. Então, eu acho que isso todo profissional precisa fazer, né? A gente precisa trabalhar essas questões, não é só a técnica, como ela falou, é o marketing, é a organização financeira, é ser líder de uma equipe. E tudo isso a gente pensou, então fazia muito tempo que eu queria desenvolver uma comunidade de forma gratuita, onde a gente tem trocas. E com isso surge o Empodera Esteta. Eu tenho como sócia uma ex-aluna minha, que estudou muito sobre marketing, e para mim a Bruna é referência nessa questão. Ela também faz stories maravilhosos. E por que surgiu o Empodera Esteta? Porque eu via nas minhas alunas e ex-alunas uma dificuldade, não com a técnica, mas com os outros quesitos que envolvem a nossa profissão. Então, o Empodera Esteta hoje é uma comunidade no WhatsApp, vai estar passando aqui embaixo para vocês, e em breve a gente pensa em fazer encontros e imersões presenciais para desenvolver esse profissional e tornar ele o melhor da sua cidade, o melhor da sua região. Então, você precisa entrar na comunidade Empodera Esteta. E, doutora Tainá, me conte um pouquinho aí de onde vem tanta veia empreendedora, assim, porque você transpira isso nas duas redes. Foi ali no período da Colgate que essa Tainá surgiu, assim, como uma fênix e ressurge da sangue? Não, na verdade, desde pequena. Esses dias até botei nos stories que eu lembrei que eu tinha uns 8 anos, e aí na praia eu botava uma mesinha e pegava aquele jogo de paciência de tabuleiro. E as pessoas tinham que pagar para jogar comigo. Sempre. Capricorniana, né, gente? Então, assim, gosto de coisa boa, gosto de dinheiro, gosto de trabalhar, né? Você é de qual dia? Eu sou do dia 10 do 1. Olha só, então, assim, assim... dia 14. Viu? Capricorniano é isso, não tem medo do trabalho. Então, eu acho, assim, que é muito gratificante quando a gente consegue, através do trabalho da gente, né? Porque não tem príncipe cantado, não tem varinha mágica. É o nosso trabalho, é baixar a cabeça e trabalhar. E aí, lembrei também que uma prima da minha mãe era costureira de uma fábrica de lingeries. E aí a minha mãe, esses dias comentei com a minha mãe, ô mãe, tu lembra que eu vendia lingerie de porta em porta? Ela, não! Então a minha mãe saía para trabalhar e eu peguei essa sacolada de lingeries e ia batendo de porta em porta nas vizinhas. E isso é muito legal, eu acho que é muito da minha família, meu pai é vendedor nato, então... Sempre via, eu gostava de brincar de vendas, né? E o bonito que eu vejo já na minha filhinha de 6 anos, que ela também já faz isso. Ela já vende pulseirinha, ela vai nos restaurantes, ela negocia com os garçons.
Que amor! Então, não, e aí ela juntou o dinheiro dela. No Natal, agora, ela queria a casinha da Gabi. Aí, é um personagem do Netflix. Aí tinha a casinha de 300 e poucos reais e tinha uma de 1.200 e poucos. Qual que a mamãe deu? A mais barata, claro. E aí ela disse, mas mamãe, não era essa. Eu falei, bom, filha, então a gente vai ter que se esforçar. E aí que ela começou a empreender. Então agora a guria tá assim, ó. Já tem o dinheiro da casinha e agora ela já quer outra coisa. Eu falei, viu, filha, talvez não era nem o que tu queria. Então isso é legal também, de ter o foco e mostrar, né, que tem que ter esse desejo do trabalho, do esforço. É ensinar Porque pelo exemplo, né? ensinar pelo exemplo que as coisas ganhadas não são tão gostosas. Então é muito bom, gente, se esforcem, que é uma delícia. Cada conquista que a gente tem é maravilhoso. Eu fico impressionada com os teus resultados lá nas tuas redes. E daí te pergunto, quais são os procedimentos que tu mais realiza? É a lipo de papada? Os procedimentos cirúrgicos, eu como sou bucomaxilo, né, é o que eu mais tenho focado agora, até porque eu também tô numa fase, fiz 40 anos, então me fez repensar muitas coisas da minha vida, porque eu já trabalhei muito nos injetáveis, na época de injetável, quando eu tava grávida, e eu tenho essa agenda, eu já atendi 72 pacientes num dia. E aí a minha clínica, quando vocês forem lá ver, são 3 salas interligadas que eu conseguia fazer um giro. Então eu fiz ela toda planejada para minhas assistentes já deixarem na cadeira. Mas agora eu cheguei num outro período. Então eu mantenho as minhas pacientes dos injetáveis também, mas cada vez mais migrando para minha equipe, que agora está super afiada nas minhas técnicas e que eu super confio. E aí temos a parte de tecnologias, que eu também acredito muito, né? É complementar. Tanto aos injetáveis quanto às cirurgias, né? Hoje a gente sabe que o envelhecimento ele é 3D, então não adianta a gente só esticar, só tirar excesso de tecido, mas também a gente tem que fazer esse estímulo de colágeno, tem que revolumizar, tem que dar a estrutura óssea, o formato, o arcabouço ósseo. Então, hoje eu tenho focado mais na parte cirúrgica. E o teu marketing é tão bom, tá? Que eu tô falando aqui, vocês têm que visitar a clínica e tal. Eu disse assim, fiquei pensando, eu preciso conhecer o toalete da clínica da doutora, porque ele é famoso. Ele é famoso. Nossa, ele é famoso. Todo mundo chega na clínica e já quer ir tirar foto no espelho, fazer a selfie, porque ele foi pensado no capricho. Aliás, toda a minha clínica, ela foi pensada bem para mulheres. Então, eu sempre converso com as mulheres, eu falo poderosa, né? De empoderar. O cor-de-rosa, o dourado, o cristal. E às vezes algumas pessoas vão na minha casa e dizem, nossa, mas a tua casa é tão diferente do teu consultório. Eu falei, claro, o meu consultório é um ambiente lúdico. Eu quero que as poderosas se sintam poderosas, bem mulherzinha. É o dia delas irem lá e se sentirem maravilhosas. Ninguém quer falar das coisas mundanas, né? De contas, de trabalho. Não, lá elas estão para se cuidar. Então, esse ambiente eu fiz ele bem girly, para elas se sentirem à vontade. Não que eu não atenda homens, porque acabam vindo os maridos das pacientes, eventualmente. Mas não é o meu público-alvo, não. Eu sempre conversei com as mulheres, eu adoro, sou apaixonada por mulheres, adoro essa troca que a gente tem. Então, eu aprendo muito. Eu até me emociono, porque assim, são tantas histórias lindas por trás dessas pacientes, tanta história de superação, que assim, ó, eu cresço tanto com a vivência delas. Então, eu sou apaixonada por atender mulher. A gente vê porque você é tão transparente, você publica essas suas histórias no Instagram e do qual nos comove de uma maneira assim, muito, muito legal. Parabéns. Ai, que amor, obrigada. E eu quero saber, Tainá, a gente sabe, né, que nem tudo são flores dentro desse universo de empreendedorismo e tudo mais. E quais foram as suas dificuldades para se iniciar tudo isso? E a gente sabe, aí depois eu quero entrar mais dentro de um detalhe que não é tão legal, né? Que às vezes a gente se alia a pessoas dos quais nos pregam algumas rasteiras. Né? É que assim, ó, eu falo muito em equipe, mas nem sempre a minha equipe teve tantas pessoas, né? Mas eu sempre tive essa visão, então, de desenvolver da educação contínua, quem trabalha comigo, seja desde da secretária, as biomédicas, a parte do marketing, de gestão, todo mundo tem que estudar. Sempre tem que estudar. E
Eu sempre pensei nisso, mesmo quando eu tinha 1 ou 2 funcionárias, era dessa maneira. Então, eu acredito que a gente tem que se aliar a pessoas que tenham os valores parecidos com os nossos. O meu é estudar. Eu estudo todos os dias, eu leio artigo todos os dias. Não precisa ser técnico ou de determinada técnica. Eu, por exemplo, um final de semana que passou, eu estive num curso para médicos como ouvinte, aprendendo técnicas de bumbum. Né? Por quê? Porque eu preciso saber se a minha equipe está executando o trabalho certo. Né? Então, para saber, eu preciso ter o mínimo conhecimento. Então, eu sou dentista, mas essa é a minha formação. Então, minha área de atuação na clínica é cabeça e pescoço. Mas eu, como empresária, eu preciso saber o que a minha equipe está fazendo, quais são os materiais, quais são os planos de aplicação, até porque se tiver qualquer tipo de intercorrência, para eu também poder fazer uma auditoria e controlar se o trabalho ele foi bem executado. Então, eu prezo muito por resultados, né, muito impecáveis. Né? Então, isso eu cobro muito. E equipe não é fácil a gente liderar, não é fácil, primeiramente, selecionar, né, pessoas, mas eu acho que cada vez mais também com a idade eu tenho ficado mais assertiva. Hoje eu tô com o meu time dos sonhos, são profissionais que já trabalharam comigo, já saíram e já voltaram. E eu acho que agora, né, ficam para minha alegria, a alegria das pacientes. Obrigada, gurias, vocês são maravilhosas, é uma alegria. E nessa fase da minha carreira, é o que eu preciso de pessoas que me representem. Eu sempre digo que a doutora Tainá só existe porque existe todo esse feedback atrás. Então, por exemplo, atender o telefone sorrindo. Tem, porque eu tenho esse entusiasmo. Então, a minha equipe, ela também tem que ter isso. Né? Às vezes, tem coisa para fazer. Não, mas a paciente está ali, vocês vão dar atenção para a paciente. Depois, a gente vê como é que a gente executa. Então, a paciente, ela tem que estar lá, tem que se sentir muito especial. E eu comento com elas, gurias, tem gente que deixa de trocar o carro, tem gente que deixa de viajar, tem gente que deixa de fazer várias coisas ou se prepara um ano inteiro para poder estar com a gente. Então, a gente tem que dar a melhor experiência, toda a atenção, todo o respaldo pré, durante e o pós. Porque muitas vezes os profissionais se focam tanto em fazer o procedimento bem executado. E é o que eu digo, isso ele não fez nada demais. Isso é obrigação, né? Quando tu vai num profissional, tu espera que ele te entregue o que tu tá sendo remunerado. Uhum. Mas toda essa experiência, ela valoriza muito a percepção de valor do paciente. Eu sempre dei o meu melhor e até em algumas palestras eu costumo começar com 3 copos. Eu pego um copinho de papel, de plástico, um bico de jaca e depois meus copos Versace. Então eu digo que eu sempre dei o melhor, né? Eu botava água na jarrinha, nem tinha filtro, nada, botava no copinho de plástico. Depois foi melhorando, comprei um filtro, sei lá, Electrolux, botava o copo bico de jaca na bandejinha, né? E agora tem minha clínica que a gente tem, a Biblend, que daí faz drinks, faz isso, que eu acho que até vai pra NASA. E aí a gente usa os copos da Versace, que também as pacientes adoram, fazem instagramável, as xicrinhas, Tânia Bulhões, da borboletinha. Nossa. Então, assim, é sempre dar o meu melhor dentro das minhas possibilidades. E o paciente, ele sente isso, que tu se preparou para esperá-lo. E são coisas simples. Pode fazer um cartãozinho, pode ser a próprio punho, né? Mas faz alguma coisa para te diferenciar. Cria um kitzinho de pós, manda manipular alguma coisa com a tua fragrância, põe um cheirinho, mas tem que fazer essas ações, porque vai ficando aquela memória afetiva, né? E o paciente, ele volta, porque pessoas compram de pessoas. Talvez as pessoas não vão lembrar o que tu disse ou exatamente o que tu executou, mas elas lembram como tu faz elas se sentirem. Né? Nossa, essa frase é demais, viu? Essa frase é maravilhosa. Ser recebida por ti com esse sorrisão, com essa energia, né? Isso faz toda a diferença também. Faz toda a diferença. E assim, às vezes diz, mas tu nunca tá triste. Gente, eu muitas vezes tô triste. Mas é isso, eu preciso honrar, né? Então, gira o modo, vamos lá, vamos focar aqui, eu tô no meu trabalho, eu tenho que ser profissional. Essa pessoa, ela veio pra me ver, pra pegar essa minha energia também. Depois que eu volto, aí olha o celular, ai meu Deus, o que faz? Doutora, por tudo isso que você falou, tudo que, a maneira como você, tudo que você faz para os teus clientes, o teu público hoje é um público high ticket?
Não necessariamente, né? Isso é uma pergunta que sempre me perguntam, mas só atende as chiques, só as famosas, só as não sei o quê. Não, eu tenho pacientes que são donas de grandes empresas, tanto aqui de Porto Alegre quanto de fora, e eu tenho pacientes que trabalham com limpeza, por exemplo, né? Que são assalariadas. Então, todas as pacientes, elas têm a mesma experiência na minha clínica. Desde que elas vão fazer só um Botox, quanto elas vão fazer um full face, fazer um pacote de Ultraformer, que são pacientes high ticket. Então, todo mundo tem a mesma experiência e a gente deixa muito à vontade as pacientes. Então, a gente faz um planejamento na primeira consulta. Aqui, essa é a primeira análise, até porque eu uso o software Quantificare, que é um software francês, que ele faz as medidas cefalométricas do rosto, volumétricas, a gente consegue acompanhar o antes e depois, mas a gente deixa a paciente muito à vontade dentro da realidade dela. Porque também um dos valores da minha empresa é trabalhar a autoestima. E a gente sabe que são procedimentos que têm um investimento alto, né? Então, eu vou dar um exemplo. Esses dias agendou uma paciente que ela tinha se separado. E 2 anos atrás ela foi lá, fez malar, fez mandíbula, fez nariz, fez tudo, botox. E dessa vez ela chegou já se explicando. Ela disse, mas dessa vez eu vou fazer só um botox. E aí eu disse pra ela, olha só, peguei e botei no 3D, mostrei os pontos, olha só, tu não perdeu toda a volumização, tu manteve. Então, eu peguei e conduzi a consulta dela. Claro que ela poderia ter feito mais para deixar 100% como é que estava, mas eu não foquei no que ela não ia poder fazer. Por quê? Porque eu queria que ela se sentisse bem. Eu também já passei por processos de separação e eu sei o quanto a gente fica fragilizada, o quanto a gente fica se sentindo, às vezes, incapaz ou limitada ou feia, né? Eu acho que a gente se sente inadequada a palavra. Então, o que eu quero? Eu quero que, através do procedimento, a paciente ela fique mais poderosa. Então, ela saiu de lá, jura, doutora, que eu não preciso fazer? E não é que eu menti, né? Eu foquei no positivo do paciente. Não absorveu tudo, agora tu te organiza, vai para casa nova e depois tu vem fazer. Então, eu acho que é isso, né? Da gente focar no paciente. E essa minha abordagem eu tive porque eu fui no cirurgião bucomaxilo, logo depois de formada, e ele fez uma análise do meu rosto e todas as cirurgias que eu precisava fazer. E eu saí de lá assim estarrecida, porque eu era recém-formada, eu nunca ia poder fazer o investimento do que ele tinha me proposto para fazer de cirurgia. E eu pensei, eu nunca quero que um paciente saia assim da minha clínica, né? Então, se ela for lá para fazer um botox, ou for fazer um full face, ela vai sempre vai sair com essa energia da autoestima, que muito mais do que um procedimento, os procedimentos eles melhoram a gente, né? A gente, quem sabe, quem já fez sabe como é que a gente se sente poderosa, aquela arqueada na sobrancelha já dá um baita no up. Mas é muito mais o quê? É muito mais o quanto a gente se empodera. A beleza, ela tá muito mais nos fatores da nossa bondade, da nossa personalidade, das nossas características, da nossa segurança, do que da beleza em si. Por que tem mulheres que são tão bonitas, que foram misses, e às vezes elas vêm para mim, chegam aos 40, e elas perderam tudo que elas tinham, que era só beleza, né? Então, assim, nada mais bonito do que uma mulher de 20 anos. Seria muita injustiça da gente, muita crueldade da gente se comparar com aquela menina de 20 anos que a gente foi, né? Então, assim, ao longo desse tempo, a gente perde colágeno, a gente perde, talvez, uma firmeza da pele, vai dando um bodoguinho, mas a gente tem que ganhar autoestima, a gente tem que ganhar segurança, a gente tem que desenvolver outros atributos para que a gente seja tão valorizada quanto. Eu mesma, e aí talvez por isso que as minhas pacientes gostam, se inspirem em mim, muitas vezes, e agora, inclusive, estou acima do meu peso que eu gostaria, daí ponho lá malhando e tudo, é uma eterna luta, mas o que amanhã eu tô indo para Mônaco, tô indo fazer um novo curso. Então, não tô tão legal de um lado, mas no outro, eu tô foda. Então é isso, sabe? A gente nunca vai conseguir ser maravilhosa e focar naquilo que é bom, naquilo que você tem de melhor. Se a gente ficar focando sempre naquilo que tem de negativo, a gente vai cada vez mais pro buraco. E você faz isso muito bem com as tuas clientes, com as tuas pacientes, e eu acho isso maravilhoso. E deixa eu contar uma coisa aqui, doutora Tainá. Eu sempre falo do teu Instagram,
Instagram, da forma que tu aborda os antes e depois. Às vezes eu faço um print e mostro para elas, né, como elas devem fazer as fotos. E o teu software eu também sempre falo. É muito legal. Mostro para as meninas também, porque eu acho importante isso, a gente ter diferenciais, né, na Sim. nossa avaliação. E Quero assim, contato depois até. é maravilhoso Quantificar. Ó, Diogo. Mas assim, ó, às vezes a pessoa não tem ainda condições de investir num software Quantificar, ou seja, qual for, mas uma foto bem padronizada, num fundinho preto, pinta a parede de preto, põe a cortina aquelas de cordinha, rolou, né? Faz a cabeça sempre olhando para o horizonte. Isso não custa nada, sabe? Então, assim, é capricho, é organização, é treino, né? A equipe vai ficar virando olhinho no começo, mas é importante o quê? Pra gente ter uma padronização dos resultados, inclusive para nossa segurança. Porque o procedimento ele vai agindo tão lentamente e a gente fica naturalmente linda que às vezes a paciente vem em 15 dias, ai, mas eu não notei diferença. Ah, vem aqui, querida, vamos lá. E aí, nossa, eu não lembrava que eu tinha tanta ruga, nossa, eu não lembrava, né, que eu tinha o JAWS. Então é isso, né, para nossa segurança e ainda mais para quem está começando, porque o paciente também está no papel dele. Ah, eu acho que precisa mais aqui. Não, a gente tem que ter a segurança para dizer, não, aqui é uma ruga estática, essa tu já tinha. Porque se a gente não tem com o que comparar, entende que aí a gente fica na mão do paciente. Então tem que sim, as coisas elas têm que ser justas, corretas e padronizadas. Perfeito. Doutora Tainá, um assunto, Ai, meu Deus. o chatinho aquele. Quero saber, que a gente comentou anteriormente, né? Eu soube que você passou aí por um período difícil, por ter alguém dentro da tua equipe que te causou aí um mal danado. Na verdade, doutores, foi praticamente minha equipe inteira, né? Porque os diversos setores estavam envolvidos e teve esse desvio. Foi um valor bem significativo. Foi 7/7/2020. Então, eu acredito que foi um portal. Eu acredito no meio da pandemia. E aí eu descobri, sim, que tinham 5 máquinas de cartão, fora não existia Pix ainda, era transferência ainda, que faziam direto para a conta da pessoa e valores em espécie. Então, eu confiei em pessoas para cuidarem do meu dinheiro, não olhava, porque eu sempre me senti uma artista, né? Digo, essas coisas mundanas de dinheiro não quero ver, não quero, né? Porque as coisas que eu tenho, eu vivo bem, então não estava muito preocupada com isso. E eu sempre confio muito nas pessoas, né? Me disseram, mas eu sou assim, não fui eu que estava errada, né? Eu fiz o correto, eu remunerei bem as pessoas, eu confiei, mas hoje, né, eu me entendo que eu tenho que ser muito mais gestora do que apenas injetora, né? Eu injetava demais e não tinha tempo para olhar para o meu dinheiro. Então, hoje eu vejo que eu não preciso injetar tanto, consigo pegar e motivar e orientar a minha equipe, multiplicar essas minhas mãos, que são só 2, então acabava ficando limitado, e tem um controle muito maior. Então, eu sempre, de cada problema que me acontece, eu sempre tento tirar algo bom, né? Mas não foi fácil, gente, não foi fácil. Foi muito difícil, foi um ano bem complicado, 2020. Não só pela pandemia, mas por toda essa situação. E para a gente voltar a confiar nas pessoas. Porque a gente desmorona, né? Desmorona. Eu penso assim, com todo mundo que está ali comigo, que está trabalhando, seja dentro da minha casa, seja dentro lá do instituto, são pessoas que estão ali porque eu confio. E aí você levar uma rasteira assim é difícil depois. E aí muitas vezes a gente demora ainda para voltar a confiar. Ou às vezes até fica por um período desconfiando de da quem sombra. está próximo. Exatamente. Não é fácil. E como é que foi essa superação, assim? Então, essa superação, eu fiquei uns 6 meses muito, muito, muito mal. E terapia, tive que tomar medicação, E aí, eu optei por multiplicar a minha equipe, porque eu pensei, porque além do que me roubaram, me deixaram dívidas. Pegaram materiais dos meus fornecedores também, inclusive, cadastraram a placa de carro, tudo. Então, eu fiquei com muitos valores para pagar. E a sorte, como eu sempre fui uma boa pagadora, eles me deram prazo, consegui
regularizar, mas eu pensei, bom, agora eu vou ter que multiplicar minhas mãos. E é isso que eu botei a equipe. Então, assim, de algo muito ruim, que foi muito ruim que me aconteceu, eu fiz uma coisa boa, que eu aprendi a confiar em outras pessoas, as minhas pacientes. Ainda tenho morro de ciúmes, né? Algumas vezes, mas, assim, treinei nas minhas técnicas. Mas ali surgiu uma nova Tainá. Surgiu uma nova Tainá, criei a Armolab Cosméticos, né? Porque eu pensei, gente, preciso ganhar mais dinheiro, como é que eu vou pagar tudo isso, né? E ainda com a minha bebezinha pequena, ó, a Esther tinha 3 aninhos, né? 2 e pouco, né? Uhum. E, assim, eu tive uma pessoa que me ajudou muito, que foi a babá da minha filhinha na época, então ela ficou morando comigo, né? Porque eu olho as fotos e eu penso, onde é que eu tava? Onde eu tava? Porque eu não lembro, foi um período que eu fiquei no limbo, porque foi muito hediondo, né? Foi um valor muito alto e assim, eu comecei a minha empresa do menos muito nessa data, porque acabou, todo mundo da época foi desligado, né? Porque foi algo que todo mundo ali estava junto. E aí eu, do dia pra noite, não tinha mais nada, né? Não tinha ninguém nem para atender o telefone. Nossa. E eu acompanhei tu indo comprar um carro novo, foi em 2023? Ah, esse foi em 2023. Daí Não. Tu renasce e tu vai comprar um carrão. Eu vou, porque eu pensei, não guardava, não comprava. Tinha lá meu carro, que já era um carro legal e tal. E aí fui lá, já, na época, peguei e comprei. Primeira coisa que eu fiz, mesmo com as dívidas, eu falava, vou lá comprar o meu carro que eu quero. Comprei o carro, pensei pra não me sentir tão mal, tão idiota, sabe? Aí peguei e me presenteei com isso pra me dar uma motivação. Aí paguei as contas, já encomendei o carro novo, que levou mais de 1 ano e meio pra chegar esse carro. Foi o Porsche? Foi o Porsche. Mas esse carro de 2020 que me dei já era um Porsche, era usado, né? Entendi. Então foi assim, minimizou e tal. Já que eu vou ser infeliz, então vou ser infeliz no Porsche. Isso aí. Eu sempre gostei de carro, né? E aí depois organizei, paguei as contas, tudo, botei a equipe treinadinha e comprei o novo Porsche, ficar esperando, que a Porsche tem essa coisa de fila, de não sei o quê, de personalizar. E aí é isso, aí dá um up e as coisas passam. Então até as coisas muito ruins, elas passam. Então, se eu puder deixar uma dica, fiquem atentos, cuidem do seu dinheiro, confiem desconfiando e se presenteiem também, porque a gente tem que estar bem e a gente também tem que ser valorizado, assim como eu valorizo minha equipe e tudo, eu também tenho que ver esse meu esforço e tenho que me presentear com certas coisas, com certas desejos materiais. Uhum. Isso é muito legal, né? Da gente palpar, que da gente vê. Às vezes, por exemplo, eu quero um colar. Daí eu vejo, nossa, esse colar aqui, ó, me dei de Natal, porque eu trabalhei direitinho o ano inteiro. Claro, é maravilhoso isso. É maravilhoso, sabe? Eu adoro essas coisas, assim. Eu gosto de me presentear, às vezes, até com comida, porque eu adoro comida. Ai, mas comida é uma delícia. E quais são os segredos do teu marketing? Como é que tu aprendeu tudo isso a te vender tão bem e divulgar o teu trabalho? Pois é, isso é uma coisa que as pessoas sempre perguntam. E eu já tentei com 16 empresas de marketing e todas na hora do briefing é maravilhoso. Todo mundo, já tentei empresas de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, só de homem, só de mulher, grande, pequena. Todo mundo tem uma ideia maravilhosa para te vender. Mas o que funciona para mim é o orgânico, boca na boca, né, o paciente, mas principalmente sendo esse meu jeitão. Então eu acho que as pessoas se conectam, né? Pessoas compram de pessoas. Então as minhas pacientes, elas ficam ali me namorando um tempo, ficam nos stories, daí agenda, e é muito legal porque às vezes elas estão lá na espera e a minha secretária diz: "Ela tá controlando os batimentos no relógio". Então, porque eu acho que é isso, elas sabem que é verdadeiro, então esse é o meu jeito e eu acho que é o que mais conecta. Então, as pessoas, elas têm que ser elas, e nem todo mundo vai ser extrovertido, mas a gente tem que saber qual é o nosso ponto forte, um jeitinho. Eu gosto disso, eu gosto de ler poesia, eu gosto do balé, não sei, vê uma coisa que só tu faz e conecta isso com o teu trabalho, né? Porque eu acho que é isso, tu vai conectar com as pessoas que se identificam contigo. Deve ter gente que me acha uma destrambelhada, mas aí, né? Não vou agradar todo mundo. Eu quero agradar quem se conecta. E eu acho que isso é tão legal, essa assertividade. Quem eu chego pra mim, eu sei que vai ser meu paciente. Agendou consulta, minha taxa de conversão é 9,8 a cada 10. Então, elas chegam, elas já sabem. As únicas que não fecham no dia, por exemplo, eu tenho que falar com meu marido.
É isso. Mas o resto, ela já sabe o que ela quer, ela já sabe o que ela quer comigo, né? Então, isso é muito legal. O marketing, na verdade, tem que ser... Ele não pode ser artificial. Ele tem que mostrar, ele tem que ser natural, ele tem que mostrar um pouco da gente também. Claro, não só toda a vida eu não mostro tudo, eu recorto, né? Os momentos que eu quero mostrar, porque ninguém quer ver chatice, né? Ele tem que mostrar, gente, aí tem que ter a nossa cara. Então, eu acho que o meu marketing, ele funciona tanto porque é meu. Não é um feed bonito, né? Ele é meio zoado. Daí, às vezes tem foto da minha filha, tem foto eu fazendo uma viagem, tem foto de antes e depois, tem foto da minha equipe. E assim vai, não tem muito cronograma, não tem... eu vou pegar e vou olhar o que eu quero hoje. Eu ouvi um meme, eu quero pôr um meme hoje, então eu faço bem ela louca o que eu quero. Não tem muito padrão, não. Tá, pra vocês verem como eu sigo a doutora Tainá, que esses dias ela tava em Torres, na praia, e falando dos ex-namorados, o que ela fazia. Mas olha só. Terrível. Não, tava ali com a minha mãe, com uma amiga, né? Tomando espumante e a gente dando risada das histórias antigas, do que a gente fazia com os namorados, coitados. Perdão, gurizes. Perdão, mas eu sou assim. Não sou mais. Eu era. Eu penso, imagina, né? Fulaninho passa ali, daí vê o outdoor, daí pensando, nossa, mas ela revirava o lixo. Não, gente, eu não faço mais isso. Ai, coisa mais triste, revirava o lixo, procurava marca de batom. Ai, que coisa triste. Insegurança. É aquilo que eu falei pra vocês, a tal da insegurança. Imagina se hoje eu tá aí na Fritzen, vou pegar e perder tempo. Outra, me enganou, vai aparecer. Quem perdeu foi ele. Próximo, vamos lá. É bem isso mesmo. Deixa eu contar uma que eu fiz uma vez só, tá? Era a época ainda que tinha os papéis ali de fatura de cartão de crédito. E eu olhei, ele tinha ido numa festa. E era bem quando eu tava em Santa Cruz dando aula. E daí eu tive que pedir explicações. E como é que eu ia contar isso pra ele, que eu tinha olhado a fatura do cartão dele? Deu assim... Fulano, a minha amiga me ligou dizendo que te viu em tal festa. E daí não tinha como negar. Então a gente faz dessas aí, sim. Isso é normal, faz parte. Mas aparece. Hoje eu acho que não faço mais. Eu tenho certeza que não faço mais. Mas também não tô muito preocupada. Eu acho que a minha vida tem tantas outras preocupações. Sim, com certeza. Que não é. Um relacionamento tem que ser bom, tem que ser tranquilo, tem que ser a parte boa. Porque eu digo que namorado eu quero pra viajar, pra tomar vinho. E deu. Não quero um pai pra minha filha, não quero um marido dentro de casa, muito menos um homem pra ter que fazer janta, lavar roupa. Já chega as minhas, né? Mas a gente se diverte com as tuas histórias ali. A gente se diverte bastante. Eu já digo assim, a Grace sabe, o meu sexto sentido é muito aguçado. E, assim, já descobri traições... justamente pelo meu sexto sentido, assim. E aí eu botei a pessoa contra a parede e a pessoa confirmou. Não teve não tinha nem como dizer que não, né? E pra mim, assim, se o meu sexto sentido já tá gritando, eu já... Mas eu também, Leonel. E tanto é que... agora tenho uma tatuagem aqui bem grande, que é uma onça. Que eu digo, depois de 2020, eu virei uma onça. Eu farejo as coisas. Então é isso. Às vezes a gente acha, eu tô louca. Não, se tu sentiu, é porque tem alguma coisa aí. Então, e aí eu até tô relendo o livro da Mulheres que Correm com os Lobos, né? E aí ele explica que a gente nasce com isso, com essa sensibilidade, que tem gente que diz que é bruxaria, que daí as várias culturas chamam de diversas nomenclaturas, mas nada mais é do que o sexto sentido. Na verdade, isso é um poder que a nossa sociedade atual e ocidental cada vez mais faz o quê? Quer que a gente feche isso e não fique atento a isso. Então, a gente tem que ser mais inteligente. Eu procuro cada vez mais desenvolver ainda o meu sexto sentido. É isso aí. E sabe que a gente falava outro dia, né, sobre energias femininas e tudo mais. E a minha energia feminina, ela grita muito mais do que a masculina. E por isso que eu desenvolvi todo esse sexto sentido, por conta dessa energia feminina. E isso é muito legal, que às vezes a gente acha que a energia feminina é a energia de mulher. Todos temos as duas energias. Exatamente. E eu até tenho a minha energia masculina mais aguçada. Talvez por isso que eu seja tão empreendedora, que eu não tenha medo das coisas. Eu dou, né? Eu abro caminhos. Então, por quê? Porque isso é uma coisa mais masculina. Mas a energia mais feminina é isso, da gente ter a intuição de ouvir, de não achar que a gente tá louco. E o ideal é que a gente tenha um equilíbrio entre as duas, né? Claro. Porque a gente não pode pegar e ir abrindo caminho e, tipo, opa, daí tu também fica um destrambelhado e não mede os prós e os contras. Então, é bom essa intuição, opa, não, aqui eu tenho que ir com um pouco
mais de cuidado, né? Ou também não pode ficar muito paranoico. Nossa, aqui tem isso, tem aquilo. Só o seu sentido aqui vai dar problema. Não, a gente tem que ter essa combinação de energia masculina e feminina. Eu acredito muito nisso também. Nossa, sensacional. E eu acho que o Leonel ele não se deu conta, mas ontem eu tava postando algumas fotos ali do evento. A gente gravou podcast por 12 horas no evento que teve esse final de semana, no sábado. E tá esse podcast pra vocês. 12 horas de muito conteúdo com todos os palestrantes. E daí eu tinha reparado que o Leonel, com o processo aí de separação dele e tal, Separei agora. a energia masculina dele subiu. E daí, nesse momento, eu baixo um pouco a minha e me torno um pouco mais feminina no mundo dos negócios aqui que a gente tem. E daí tem uma foto nossa que eu postei ontem, que é exatamente isso. Tu bem empoderado, bem masculino, e eu bem guriazinha. Ah, eu vi sim, no logo lá do Aesthetic Meeting. Daí, como o nosso corpo fala. Fala. Como até na posição Não, de tirar foto. que legal que inconscientemente vocês sabem essa dança quando um tem que aumentar e o outro baixar para se entrosar. Que legal. E isso é muito importante quando a gente faz parceria, sociedades, né, e trabalha em conjunto. É muito legal esse equilíbrio que a gente tem que buscar com quem tá perto da gente. Não, com certeza. E até nos elogiaram, sabia? Falaram que a gente tem uma sintonia assim muito, muito boa de conduzir os negócios. Que legal! Assim. É. Não, e sabe o quê? Até o quê? A palavra, uma sensualidade entre os dois é um jogo, né? E isso é muito legal, porque às vezes a pessoa acha que sensualidade é sexualidade, não tem nada a ver, né? Exato. Mas é o quê? Uma cumplicidade. Isso é muito legal, porque vocês deixam a pessoa super à vontade. Eu já tô adorando aqui, já quero fazer 12 horas de Vamos combinar um happy hour também. A gente tá falando, nós falamos, né, Grace, nós levar o pod pra experimentar também. E quem sabe a gente não faz isso lá na clínica da doutora Tainá Fritz. Bem-vindos, vai ser muito legal. Pra vivenciar a experiência, sabe? Legal. Porque eu adoro isso. Isso tudo que você falou de como você recebe o cliente, sabe, chegar lá no seu consultório, me servir na xicrinha da Tânia Bulhões, sabe? Tudo isso é experimentar, é vivenciar aquilo. Então, vou adorar ter vocês lá. Com certeza, a gente vai com o maior prazer. Eu tô gravando um curso online sobre limpeza de pele e daí eu comecei a pensar nos diferenciais que o meu aluno precisa. E um deles é trabalhar os 5 sentidos, né, do paciente. Sim. E tu traz isso muito bem aí no teu trabalho, né? Tu Sim. já faz isso? Sim, faço. A gente busca isso. Né? É a vivência ali, né? É a loja da Disney. É a música, é o cheirinho, é o visual, né? A padronização. É o gosto do drink que tem lá. O gosto do drink. Ai, ela sabe tudo! Sim, é o cardápio. A gente tem um cardápio com os nomes, né? Cada um falando sobre um pouquinho umas características femininas, poderosa, né? Isso é muito legal. Então, e isso é o meu lado feminino. Tu vê, apesar de ser super masculina, assim, a minha energia masculina pros negócios, mas os meus negócios, eles sempre têm um toque de quê? De personalização, do cuidado, que é a energia feminina. Então, é o equilíbrio dos dois. Porque não pode ser uma coisa só um negócio, né? Sim. Uma coisa reta. Não, ela tem que ter as entrelinhas. Ai, que maravilhoso! Nossa, que bate-papo inspirador. Então, aqui a gente trouxe uma profissional que há muito tempo eu queria trazer, que é a minha inspiração como mulher, como empreendedora, como mãe, como profissional. Então, me conta quem é a doutora Tainá saindo da clínica, do seu consultório? Como é que tá esse coraçãozinho? Então, doutora Tainá saindo do consultório é mãe. Mãe, hoje eu não tenho mais funcionárias em casa, né? É uma coisa que eu também fico feliz de ter mais essa liberdade. A minha filhinha tá com 6 anos. Então, eu faço questão de todos os dias levá-la na escola pela manhã, buscá-la na escola no final do dia. Eventualmente, não consigo, alguém da minha equipe busca. Mas eu chego em casa, a gente faz comidinha, faz jantinhas, lê historinha, desenha e vai dormir. Agora, até dormir cedo, eu tenho ido dormir cedo, porque antes eu dormia 4 horas por dia. Então, depois que ela dorme, eu dou uma lida nos artigos, na cama mesmo, e já vou dormir cedo também, para no outro dia acordar cedinho e já começar função de escova cabelo, põe tênis, preparar lanche. É isso. Hoje, atualmente, a doutora Tainá é mãe. Então, eu decidi, até por uma culpa que eu tenho desse período, que eu fiquei muito mal e não lembro de onde eu estava com a minha filha,
E ao mesmo tempo eu fico pensando que bom que ela era tão pequenininha e talvez não lembre, talvez. Então é uma maneira de eu compensar essas falhas que eu tive como mãe, não foi intencional. Mas eu quero ser muito boa mãe agora pra minha filha. Tá sendo, com certeza. Tu já é o maior exemplo que ela pode ter. Então, o exemplo tá sempre pertinho da gente. Então, parabéns por trazer essa história aqui, parabéns por nos emocionar. Aqui. E a gente torce muito e a gente te vê com esses olhos de inspiração, como eu sempre te vi, como uma grande mulher. Ai, queridos, obrigada. Ai, doutora, olha, meu Deus do céu, Jesus, isso aqui tá... Vamos recompor. Doutora, muito obrigado pela tua presença, por compartilhar de coração aberto as tuas histórias, as tuas dificuldades, as tuas lutas e as tuas vitórias também, né? É isso aí. Porque é sobre isso. Queridos, obrigada. Que alegria poder estar com vocês. Que linda história para te inspirar. Então, envia aí para suas amigas, para suas colegas, essa grande mulher que nós temos aqui, harmonizadora e que é maravilhosa. Aqui embaixo está passando o @ da doutora. Olhem lá as redes sociais dela, que eu vou continuar me inspirando lá também. Coisa querida. Gente, vamos ficando por aqui. Um grande beijo para vocês e se inspirem nessa história maravilhosa. Nem tudo é flores no caminho. Tem algumas pedras e a gente pode usar essas pedras para construir os nossos degraus aí. E os castelos. E os nossos castelos, exatamente. Bem complementado. Beijão, gente! Beijo. Até o próximo episódio. A gente te espera aqui no Beleza Pode.